Lucas estava exausto. O relógio marcava quase meia-noite quando ele finalmente chegou ao minúsculo apartamento que dividia com 2 colegas, ambos tão sobrecarregados quanto ele. A cidade grande nunca dormia, mas o corpo de Lucas já gritava por descanso. Ele largou a mochila no sofá velho e desabou sobre a cama, ainda vestido com a roupa do trabalho. O celular vibrou no bolso da calça e ele suspirou, já imaginando quem era. Pegou o aparelho e viu a notificação. Mãe. O peito apertou. Não era um "Oi, filho, como você está?", nem um "Saudades de você". Era uma mensagem curta, direta e fria. Preciso que você mande 10.000 até amanhã. Seu irmão precisa de um carro novo. Lucas piscou, tentando entender se tinha lido certo. Um carro novo? Vinícius, seu irmão caçula de 19 anos, que nunca trabalhou um dia na vida, precisava de um carro novo? Respirou fundo, digitando com os dedos trêmulos. Mãe, eu não posso. Esse mês já estou apertado. Eu pago aluguel, comida, transporte. Tá difícil. O visto azul apareceu quase instantaneamente. Ela estava online. Lucas já esperava uma resposta desagradável, mas nada o preparou para o que veio a seguir. Você é um inútil! Para que serviu tanto estudo, tanta frescura de morar na cidade grande, se não pode ajudar a própria família? Seu irmão precisa de um carro, Lucas. Ou você acha que ele vai andar de ônibus como um qualquer? Os dedos de Lucas ficaram gelados. Ele encarou a tela, sentindo a raiva crescer dentro dele. Ele trabalhou 16 horas por dia, comia macarrão instantâneo quase todas as noites, fazia 1000 malabarismos para pagar as contas. E ainda assim, mandava dinheiro para casa todo santo mês. Mas nada era suficiente. Nunca era suficiente. Mãe, eu tô cansado. Eu ralo demais aqui. Se fosse algo sério, se precisassem para uma emergência, eu dava um jeito. Mas um carro? Isso não é justo. Silêncio. Do outro lado, provavelmente Dona Cleide estava bufando de raiva. Lucas conseguia imaginá-la na sala de casa, jogada no sofá, de hobby de seda, segurando o celular com aquela expressão de desprezo que ele conhecia desde pequeno. Então, de repente, a bolinha de digitação apareceu. Lucas segurou a respiração. Se esse moleque não quer ajudar a família, então corta ele da herança. Corta tudo. O coração de Lucas parou. Aquelas palavras não foram enviadas para ele. Elas foram enviadas para seu pai. Um arrepio percorreu sua espinha. Sua mãe, em um acesso de raiva, tinha cometido um erro. Ela não queria que Lucas visse aquela mensagem. A ligação veio segundos depois. O nome do pai, Roberto, apareceu na tela. O estômago de Lucas revirou. Ele atendeu com a voz trêmula. Então é assim que você trata sua família, moleque? A voz do pai soou do outro lado, firme, carregada de raiva e autoridade. Lucas tentou argumentar. Tentou explicar que não tinha o dinheiro, que não podia simplesmente tirar 10.000 do nada. Mas o pai riu. Uma risada seca, amarga. Eu sabia que você era um fracasso. Desde pequeno sempre foi um merdinha ingrato. Deixou sua mãe triste, envergonhou sua família. E agora quer se livrar das suas obrigações? Lucas sentiu o sangue ferver. Suas obrigações? Desde os 18 anos, ele sustentava aquela casa. Desde que pisou na capital, ele mandava dinheiro todo mês. O irmão dele nunca trabalhou. A mãe nunca precisou levantar um dedo. E ele que era ingrato. Pai, eu não posso. Não é uma questão de querer ou não. Vocês sabem o que eu faço para sobreviver aqui? Sabem como é passar o dia inteiro trabalhando, chegar em casa e não ter dinheiro para comer uma comida decente? A resposta foi fria, cortante. Se não pode sustentar sua família, não merece fazer parte dela. E a ligação caiu. Lucas ficou ali, segurando o celular como se fosse explodir em suas mãos. No dia seguinte, a mensagem chegou cedo. Seus acessos bancários foram bloqueados. Seu pai tinha poder, e agora tinha acabado com ele. O telefone vibrou novamente. Lucas olhou a tela com os olhos ainda inchados de cansaço. Banco Central.
Seu acesso foi bloqueado devido a irregularidades em sua conta. O coração dele disparou. Irregularidades? Ele sabia que isso era mentira. Pegou o celular e tentou acessar o aplicativo do banco. Nada. Tentou sacar dinheiro no caixa eletrônico. Cartão recusado. Tentou transferir o pouco que tinha para outra conta. Operação não autorizada. O peito de Lucas começou a doer. Era real. A ligação veio logo depois. Fale. A voz de Roberto soou seca, sem emoção. O que você fez? Lucas sentiu a raiva pulsando em cada músculo. Apenas garanti que você entendesse a lição. Se não pode ajudar sua família, então também não pode ajudar a si mesmo. Lucas ficou mudo por um instante. Era como se alguém tivesse dado um soco no estômago dele. Você me bloqueou de tudo? Meu dinheiro? Minha conta? A voz dele saiu embargada, os olhos ardendo. Não era seu dinheiro. Era um privilégio que eu te dei. Agora acabou. Lucas apertou o celular com tanta força que seus dedos doeram. Eu nunca te pedi nada. Nunca precisei de você, ele gritou. Você acha que pode me controlar assim? O silêncio durou longos segundos. Então veio a resposta. Você já não existe para mim. E a ligação foi encerrada. Lucas ficou parado ali, no meio da calçada, sentindo um nó na garganta. Pessoas passavam apressadas ao seu redor, sem notar o desespero estampado no rosto dele. Sem conta bancária, sem dinheiro, sem um lugar para onde correr. Ele tentou ligar para alguém. Vinícius, seu irmão. O único que talvez entendesse a gravidade do que estava acontecendo. Chamou 1, 2, 3 vezes. Nada. Uma notificação apareceu. Vinícius enviou uma mensagem. Desculpa, mano. Não posso me meter nisso. Lucas sentiu o estômago revirar. Então Vinícius sabia. Ele sabia de tudo e não fez nada. Jogou o celular dentro da mochila e saiu andando sem rumo. Seus próprios pais o haviam cortado do mundo. Caminhou por horas, sem destino, até que se viu diante do portão da casa onde cresceu. A última coisa que queria era estar ali, mas precisava entender. Precisava olhar nos olhos da mãe e do pai e perguntar: por quê? Respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu e Dona Cleide apareceu. Ela o olhou de cima a baixo com um desprezo que queimava mais do que qualquer palavra. O que você quer aqui? Lucas segurou a raiva. Quero conversar. Ela riu. Uma risada fria, sem humor. Você não precisa mais voltar. Não serve para nada aqui. Lucas sentiu o sangue gelar. A mãe. A mulher que ele passou anos sustentando. A mulher para quem ele mandava dinheiro todo mês, sem hesitar. Ele engoliu seco, tentando encontrar algo para dizer, alguma forma de fazer com que ela visse o absurdo daquilo tudo. Mas ela já estava fechando a porta. Foi quando uma voz grave ecoou do corredor. Deixa ele entrar. Lucas congelou. Seu pai, Roberto, surgiu da sala, elegante, sério, frio. Lucas entrou, mas não se sentou. O ar dentro daquela casa era pesado. Roberto caminhou até a mesa e jogou uma pasta cheia de papéis diante dele. Você quer conversar? Então aqui está a conversa. Lucas pegou a pasta e abriu. Seu coração disparou. Era um testamento. Ele passou os olhos pela folha, sentindo os dedos tremendo. Seu nome não estava ali. Ele olhou para o pai, confuso. Você me deserdou? Roberto cruzou os braços e respondeu com um sorriso seco. Já que você não quer fazer parte da família, não tem motivo para deixar nada para você. Lucas apertou os punhos. Você está fazendo isso por causa de 10.000 reais. Roberto riu. Você realmente acha que é sobre dinheiro? Lucas ficou em silêncio. O estômago revirava. Foi então que ele percebeu algo estranho no testamento. Um nome. Não era o de Vinícius. O testamento dizia que toda a fortuna da família iria para uma terceira pessoa. Lucas franziu a testa. Quem é esse? Dona Cleide, que até então não havia dito nada, ficou pálida. Lucas olhou para ela. Quem é essa pessoa? O olhar dela se desviou. As mãos tremiam. Roberto pegou um copo de uísque e sorriu de lado.
Pergunta para sua mãe. Ela sabe muito bem. Lucas caminhava sem rumo pelas ruas sujas da cidade, sentindo o peso esmagador do que acabara de descobrir. Ele não sabia para onde ir. O apartamento que dividia com os colegas não era mais uma opção. Não tinha mais como pagar. O dinheiro que tinha guardado, bloqueado. A família, perdida para sempre. As luzes do bar piscaram à sua frente, como um convite silencioso para afundar ainda mais. Ele entrou. O cheiro de cigarro e álcool velho o atingiu como um soco, mas ele não se importou. Apenas se jogou em um banco de madeira e sinalizou para o garçom. Cachaça. O copo veio rápido. Ele virou tudo de uma vez. O líquido queimou sua garganta, mas a dor era bem-vinda. Lucas! A voz fez seu corpo inteiro congelar. Ele virou lentamente, o coração acelerando de um jeito que não sentia há anos. Camila. Ela estava ali, em pé, olhando para ele com os mesmos olhos castanhos profundos que ele tentou esquecer. O tempo não tinha apagado nada dela. O cabelo caía em ondas soltas sobre os ombros. Os lábios ainda tinham aquele tom avermelhado natural. E o olhar era o mesmo. Lucas piscou, como se não pudesse acreditar. Camila? Ela sorriu de canto. Que merda aconteceu com você? Lucas soltou uma risada amarga. Longa história. Ela puxou a cadeira e se sentou ao lado dele. Eu tenho tempo. Ele olhou para ela, sentindo algo estranho dentro de si, uma mistura de dor, nostalgia e desejo. Camila foi o primeiro amor dele, a única pessoa que fez seu coração bater diferente. Mas a família dele sempre a odiou. Dona Cleide a chamava de oportunista. Roberto chegou a oferecer dinheiro para que ela desaparecesse da vida de Lucas. Mas ela nunca aceitou nada. Foi Lucas quem terminou, pressionado pelo pai, pela mãe, por tudo. Ele era jovem, burro, achou que estava fazendo a coisa certa. Mas agora, anos depois, ela estava ali, e ele não sabia por quê. Me conta. Camila encostou o cotovelo na mesa, olhando para ele com aquele jeito despreocupado que sempre teve. Lucas hesitou por um momento, mas então a cachaça fez efeito e ele começou a falar. Sobre a traição da mãe, sobre o corte cruel do pai, sobre o testamento. Quando terminou, Camila apenas o encarava, mordendo o lábio de leve. O que foi? Ele perguntou, estranhando o silêncio dela. Camila suspirou. Eu sabia que sua família era podre, mas não sabia que era nesse nível. Lucas passou as mãos pelo rosto. Nem eu. O silêncio se instalou entre os dois, pesado. Então, Camila pegou a garrafa e encheu o copo dele novamente. Quer saber? Dane-se tudo isso. Vamos beber. Lucas olhou para ela e, por um segundo, quis recusar, mas então viu aquele brilho nos olhos dela. O mesmo brilho de quando fugiam juntos, anos atrás, para se beijarem escondidos. Ele pegou o copo e bebeu. Os dois riram. Beberam mais. As conversas foram ficando mais soltas. As mãos começaram a se tocar sem querer. O olhar de Camila mudou. Lucas sentiu o desejo queimando em sua pele. Ela se inclinou, os lábios a milímetros dos dele. Eu senti sua falta, Lucas. Ele não conseguiu mais pensar. A boca dela encontrou a dele e o mundo desapareceu. O beijo era urgente, como se o tempo tivesse congelado e eles ainda fossem aqueles jovens apaixonados. A língua dela tinha gosto de cachaça e perigo. As mãos dele deslizaram pelo corpo dela, puxando-a para mais perto. Vamos sair daqui, ela sussurrou contra seus lábios. Lucas não hesitou. Eles saíram do bar de mãos dadas, como se voltassem no tempo. Pegaram um táxi. O caminho até o apartamento dela foi um borrão. Assim que a porta se fechou atrás deles, ele a pegou nos braços e a jogou contra a parede, os corpos colidindo com desejo contido por anos. As roupas foram arrancadas sem delicadeza. Os corpos se uniram em uma tempestade de paixão e saudade. Lucas a beijou como se precisasse dela para respirar. Camila arranhou suas costas, puxando-o para ainda mais perto. Foi intenso, selvagem, necessário.
Horas depois, os dois estavam deitados, ainda ofegantes, entrelaçados nos lençóis. Camila passou os dedos pelos cabelos dele. Lucas? Ela hesitou. Você sabe quem está pegando sua mãe? Lucas congelou. Ele se afastou um pouco, olhando para ela. O quê? Camila se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. O nome que estava no testamento, você quer saber quem é? Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Você sabe? Camila assentiu lentamente. Ela olhou para ele com seriedade, e então soltou a bomba. O homem que pegou sua mãe é o mesmo cara que destruiu os negócios do seu pai anos atrás. Lucas sentiu o mundo girar. O nome no testamento. O nome que recebeu tudo. Era de um inimigo da família. Ele se sentou, passando a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Camila continuou. Eu ouvi falar sobre isso faz um tempo. Eu trabalho em um escritório de advocacia agora, Lucas. Vi o nome dele em documentos. Esse cara está por trás de muita coisa suja. Lucas olhou para ela, o coração batendo forte. Você está dizendo que minha mãe passou tudo para um cara que destruiu meu pai? Camila assentiu. Sim. E, pelo que eu sei, ele ainda não terminou. Lucas sentia a cabeça latejar enquanto olhava fixamente para o teto do apartamento de Camila. Ele não conseguia dormir. As palavras dela martelavam em sua mente. O homem que pegou sua mãe é o mesmo cara que destruiu os negócios do seu pai. Era informação demais para processar. Ele sempre soube que sua mãe era ambiciosa, mas nunca imaginou que ela seria capaz de trair o próprio marido para ficar com o maior inimigo da família. Ele se levantou devagar, pegou o celular e abriu a última mensagem de Roberto. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de vida. Seu pai estava desaparecido há 3 dias. Você vai procurar ele? Camila perguntou, encostada na porta do quarto, usando apenas uma camiseta dele. Lucas suspirou. Ele sumiu. Nunca faz isso. Alguma coisa está errada. Camila cruzou os braços. Você acha que ele descobriu tudo? Lucas engoliu seco. Se ele descobriu, eu não faço ideia do que ele pode estar planejando. O telefone vibrou nas mãos de Lucas. Número desconhecido. Ele hesitou por um segundo, mas atendeu. Alô? Venha para casa. Precisamos conversar. A voz de Roberto soou estranha, fria, contida, como se algo estivesse prestes a explodir. Lucas trocou um olhar com Camila. O que está acontecendo? Venha e descubra. E a ligação caiu. Lucas sentiu o estômago revirar. Algo estava muito, muito errado. Camila segurou seu braço. Eu vou com você. Ele hesitou por um momento, mas sabia que não adiantava discutir. Camila sempre fez o que queria. Os dois pegaram um táxi até a casa da família. No caminho, Lucas sentia um peso no peito, como se estivesse prestes a entrar em um lugar que nunca mais sairia. A casa estava escura quando chegaram. As luzes da sala de jantar estavam acesas, mas o resto parecia mergulhado em um silêncio macabro. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha enquanto empurrava a porta. O cheiro de uísque tomou suas narinas. Na mesa de jantar, Dona Cleide e seu amante estavam amarrados a cadeiras, olhos arregalados de pavor. E do outro lado da mesa, sentado com uma garrafa de uísque na mão, estava Roberto. Finalmente chegou. O pai ergueu o copo sorrindo de um jeito que fez o sangue de Lucas gelar. O que está acontecendo aqui? Lucas sentiu o coração acelerar. Roberto deu um gole no uísque antes de se levantar lentamente. Os olhos estavam vermelhos, a expressão sombria. Sabe, Lucas, eu sempre achei que sua mãe era uma mulher ambiciosa, mas eu nunca imaginei que ela fosse me passar para trás dessa forma. Dona Cleide se contorcia na cadeira, tentando se soltar. Roberto, você tá louco? Me solta agora! Ele a ignorou completamente. Você sabia que eu perdi milhões por causa desse desgraçado aqui? Ele apontou para o amante dela, um homem suado, de terno amarrotado. Você sabia que...
Enquanto eu me matava para reconstruir tudo, sua mãe estava dormindo com ele e passando o meu dinheiro para o nome dele? Lucas ficou sem reação. Como você descobriu? Roberto riu, mas não havia humor algum naquilo. Eu nunca confiei nela, filho. Quando percebi que o dinheiro estava sumindo, fingi deserdá-lo. Lucas arregalou os olhos. Você o quê? Era um teste. Roberto deu um passo à frente. Eu sabia que, se você realmente estivesse fora do caminho, sua mãe ia acelerar o plano. E foi exatamente o que ela fez. Dona Cleide se debateu na cadeira. Você tá mentindo! Esse dinheiro é meu por direito! Você acha que eu ia envelhecer ao seu lado, trancada nessa casa enquanto você vivia sua vidinha de empresário idiota? Roberto pegou um revólver do bolso do paletó. Lucas sentiu o mundo congelar. Pai, o que você tá fazendo? Roberto apontou a arma para o amante de Dona Cleide. Estou resolvendo um problema. O homem começou a chorar, suando frio. Roberto, pelo amor de Deus, eu te pago o que você quiser. Pagar? Roberto soltou uma gargalhada seca. Você já me tirou tudo. Lucas entrou na frente, erguendo as mãos. Pai, escuta, isso já foi longe demais. Roberto o encarou. Você não entende, Lucas. Essa mulher destruiu a nossa família. Camila puxou Lucas pelo braço, sussurrando. Tira a arma dele antes que ele faça uma besteira. Mas antes que Lucas pudesse reagir, um tiro ecoou pela casa. Dona Cleide gritou. O amante dela caiu para trás, o corpo mole, o sangue se espalhando pelo chão. Lucas sentiu o estômago revirar. Meu Deus! Camila murmurou, levando as mãos à boca. Roberto ainda segurava a arma, respirando pesadamente. Dona Cleide estava em choque, os olhos arregalados, a boca tremendo. Lucas deu um passo à frente. Pai, me dá essa arma. Roberto olhou para ele. Os olhos estavam vazios, perdidos. Eu perdi tudo, filho. Não sobrou nada. Ele ergueu a arma. Lucas agiu no impulso. Se lançou sobre o pai, agarrando a arma. Os dois rolaram pelo chão, lutando pelo controle. Outro tiro foi disparado. Silêncio. Lucas respirava pesadamente, as mãos tremendo. O corpo de Roberto estava imóvel no chão. Sangue se espalhava pelo tapete. Camila correu até ele, tocando o pescoço. Ela ergueu o olhar para Lucas. Ele tá morto. Lucas sentiu o mundo desabar ao seu redor. Dona Cleide começou a rir. Uma risada histérica, insana. Lucas a encarou, o peito subindo e descendo. Ela sorriu, os olhos brilhando de loucura. Parabéns, meu filho. Agora você é o homem da casa. O sol começava a nascer no horizonte quando Lucas finalmente saiu daquela casa maldita. As mãos ainda estavam sujas de sangue. Não sabia dizer se era do pai, do amante da mãe, ou se era apenas um resquício do caos que havia acabado de testemunhar. A polícia chegou rápido. Os vizinhos ouviram os tiros. Perguntas foram feitas. Camila tentou intervir, mas Lucas apenas ficou ali, calado, encarando o nada enquanto levavam o corpo de Roberto. Seu pai estava morto. Sua mãe riu. Ele não queria lembrar do resto. Na delegacia, as versões foram dadas. Camila disse que foi legítima defesa. Dona Cleide, com seu teatro impecável, se fez de viúva desesperada. Meu marido estava descontrolado. Ele queria nos matar. Lucas olhava para ela e sentia vontade de vomitar. Os advogados da família entraram em cena. O nome Roberto tinha poder mesmo morto. Lucas foi inocentado. Mas ele sabia que nunca mais estaria livre de verdade. Nos dias seguintes, um silêncio estranho tomou conta da cidade. Os jornais noticiaram como um empresário poderoso morreu em uma tragédia familiar. Nenhuma menção às traições. Nenhuma menção ao dinheiro sujo. Lucas sentia que estava preso em um pesadelo que nunca acabava, até que veio a última bomba, o testamento. Contra todas as expectativas, Lucas herdou tudo, a empresa, o dinheiro, as casas. Seu pai, no fim, realmente nunca havia planejado deserdá-lo.
Ele queria testá-lo, e agora Lucas era o único dono de uma fortuna que ele não sabia o que fazer. Dona Cleide ficou furiosa. Tentou contestar, tentou convencer advogados, tentou chorar e se jogar aos pés do filho. Lucas não queria ouvir. Ele pegou tudo, vendeu, sumiu. Naquela mesma semana, ele e Camila jogaram algumas roupas no carro e caíram na estrada. O vento quente soprava contra o rosto dele, enquanto dirigia sem rumo. Camila, no banco do passageiro, com os pés apoiados no painel, olhava para ele com aquele sorriso que só ela tinha. "Para onde estamos indo?" ela perguntou, brincando com uma mecha de cabelo. Lucas deu de ombros. "Para onde você quiser." Camila riu. "Então vamos para bem longe. Só eu e você. Para sempre." Lucas não respondeu, apenas apertou mais forte o volante e acelerou. Por um momento, o peso nos ombros dele pareceu mais leve, mas então ele viu o envelope. Camila o segurava entre os dedos, olhando para ele como se fosse uma bomba-relógio prestes a explodir. Lucas sentiu um arrepio. "O que é isso?" Camila hesitou. "Algo que eu achei antes de sairmos." Lucas pegou o envelope. Seu nome estava escrito na frente, com a caligrafia do pai. O coração dele disparou. Ele trocou um olhar com Camila, respirou fundo e abriu. Dentro havia apenas uma única folha, e quando ele leu o que estava escrito, seu sangue gelou.